Olá, a paz do Senhor. Hoje, diferentemente dos outros dias, nós não estamos fazendo o nosso culto online, mas eu estou aqui porque eu estou aqui em casa. Aqui é o lugar onde eu fico, o lugar onde eu estudo, o lugar onde eu leio a Bíblia, o lugar onde eu oro. Eu estou aqui em casa. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é o grande crescimento de pedidos de oração, de como as pessoas têm pedido orações nesses dias relacionadas à questão do coronavírus, das pessoas que estão ficando doentes, e também relacionados a outros pedidos, outras situações de saúde, mas o fato é que eu tenho observado um crescimento no número de pessoas pedindo orações. E isso é preocupante porque isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. É sinal de que algo está acontecendo e que as pessoas estão ficando preocupadas, desesperadas, angustiadas e ansiosas, extremamente ansiosas. São cirurgias, são intervenções de emergência na saúde das pessoas, são pessoas que constatam que estão realmente infectadas pelo coronavírus e outros casos também que surgem e que nós oramos. E pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, muito angustiadas e algumas até entrando em depressão. Tudo isso devido a essa situação de grande tensão emocional que nós estamos vivendo hoje. Basta que nós tenhamos um mínimo de sensibilidade para que nós percebamos que algo não está bem, porque o número de pedidos de oração ele está crescendo e crescendo de maneira rápida e de modo que chama realmente a atenção de quem está observando. No nosso grupo de comunhão da nossa igreja, por exemplo, nós vemos, eu estou constantemente pedindo via Instagram, via grupo de comunhão, via linha de transmissão, mas estou sempre enviando pedidos de oração para que nós oremos juntos, porque só a oração poderá nos socorrer nesse momento e nos ajudar. Paralelo a isso, também a gente vê muitas discussões que, honestamente, não nos levam a lugar nenhum. Não nos ajudará em nada ficarmos discutindo se isso é eficaz ou se isso não é eficaz, se isso tem tempo suficiente ou não tem tempo suficiente para ser decidido e para ser colocado em prática, para ser ofertado às pessoas. Também não vai nos ajudar em nada, não é disso que as pessoas estão precisando agora. Nesse momento, nós estamos sendo privados de estar ao lado das pessoas que nós amamos. As pessoas adoecem e nós não podemos ir visitá-las, nós não podemos estar com elas, nós não podemos socorrê-las presencialmente. As pessoas adoecem e elas podem ficar com os seus familiares que estão nas suas casas e que passam também a correr o risco de adoecerem também através da infecção pelo vírus. Então essa doença, diferente das demais, é que às vezes eu penso que as pessoas não entendem isso. Se uma pessoa estiver com outra doença, eu posso visitá-la, eu posso estar com ela, eu posso ir na casa dela, eu posso ir no hospital, eu posso fazer alguma coisa para ajudar mais perto. Mas essa doença, o lado cruel dela é que ela nos priva exatamente disto, de estarmos uns com os outros, porque os nossos queridos, os nossos amados adoecem e nós não podemos ir até eles socorrê-los. Nós não podemos ir até eles levar afeto, levar carinho, porque nós também precisamos nos protegermos para que nós não venhamos a ser também uma vítima dessa enfermidade. E o que acontece é que as pessoas parecem não entender muito bem isso. Se a gente parar para pensar no diferencial, porque todos falam assim, mas tem outras doenças também, tem. Mas as outras doenças que nós temos hoje, elas não nos impedem de estarmos juntos com os nossos irmãos. Elas não nos impedem de socorrermos os nossos irmãos. Mas quando é o Covid-19, nos impede de nos aproximarmos, porque nós não sabemos como será a reação dessa doença no nosso organismo, e nós então somos obrigados a nos recolhermos e não podermos dar assistência como gostaríamos de dar
às pessoas. E isso por si só caracteriza uma coisa extremamente cruel e extremamente dramática devido a essa doença. E nós precisamos acordar. As pessoas infectadas por essa doença, elas ficam isoladas, em quarentena, e dependendo da situação, elas ficam extremamente sozinhas, sem ninguém para poder tomar conta delas. Quando elas são internadas, elas não podem receber a visita dos seus parentes, como em outra doença, até mais grave, ela poderia receber, mas nessa ela não pode. Então há muitos aspectos dessa enfermidade que são extremamente cruéis e nós estamos nos esquecendo disso. Estamos discutindo, estamos argumentando, estamos conversando, não há nada de errado nisso. O erro está na forma com que nós fazemos isso. Uma pessoa que contrai o Covid, ela vai contar com o destino agora, digamos assim. Por quê? Ninguém sabe como a doença evoluirá no organismo dela. Ela poderá passar pelo Covid super bem, sem nenhum sintoma. Ela poderá ter alguns sintomas e ela poderá ter sintomas extremamente graves que poderão levá-la até mesmo à morte. Então é uma roleta russa. A partir do momento que a pessoa é contaminada, nada mais é garantido. A única coisa que nós podemos fazer é orarmos para que Deus possa agir com misericórdia e socorrer essa pessoa, reverter a tendência de que algo mais grave e mais sério aconteça. Isso então gera um grande estado de insegurança, de ansiedade e até depressão nas pessoas, porque elas ficam inseguras, elas não sabem mais o que vai acontecer com elas. Nesse momento, elas precisam de palavras de apoio, elas precisam de carinho, elas precisam de demonstração de afeto, elas precisam de palavras que incentive-as a ter fé em Deus, a confiar em Deus, de que tudo vai ficar bem. Elas precisam disso. E nessa hora, quando as pessoas estão doentes, muitas vezes nós estamos discutindo se é realmente algo grave ou se aquela pessoa está potencializando os sintomas ou mesmo está com frescura, como eu já ouvi alguns casos. Não é frescura, é dor, é ameaça, e ameaça séria de que algo mais grave possa acontecer na vida dessa pessoa. Tá? Então nós precisamos pensar, nós precisamos refletir nas nossas posturas diante das pessoas que estão sofrendo com a infecção por causa desse vírus e dos temores, dos medos e angústias que surgem no coração dessas pessoas de como será o desenrolar desse acontecimento em suas vidas. É o mínimo que nós podemos fazer uns pelos outros como irmãos em Cristo. É o mínimo que nós podemos oferecer uns para os outros como irmão em Cristo. Orarmos e darmos palavras abençoadas e esperançosas. Mas isso não tira de nós também a responsabilidade de seguirmos protocolos, de alertarmos o tempo todo, para que as pessoas fiquem alertas o tempo todo, para que elas tomem cuidado o tempo todo. Porque às vezes até para seguir um protocolo, para alertar as pessoas, há uma incompreensão em relação a isso. Não, nós precisamos sim falar do que está acontecendo, alertar as pessoas. Mas é ruim ficar falando, e fala toda hora. É a realidade que está fora da nossa porta e que corre o risco de entrar na nossa casa. Ignorarmos isso é abrir a porta para o incerto, para aquilo que a gente não sabe como acontecerá se chegar dentro da nossa casa, se chegar na nossa vida. Nós precisamos sim tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Mas nós também precisamos orar uns pelos outros, precisamos fortalecer uns aos outros e precisamos tomar cuidado. Se nós não tomarmos cuidado, o risco aumenta na nossa vida. E entre as coisas que eu penso que Deus espera de nós hoje, é que nós oremos uns pelos outros. Em Ezequiel 22:30, se eu não me engano, a palavra de Deus nos mostra Deus dizendo que eis que ele encontrou alguém que se colocasse na brecha, um único que se colocasse na brecha, uma única pessoa orasse para que a destruição não viesse sobre aquele lugar. E ele não encontrou.
Deus olhou para o céu, do céu olhou aqui para a terra, e de lá ele não viu um justo que se colocasse à disposição de orar, de interceder em favor daqueles que estavam sofrendo. Será que hoje, Deus olhando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, ele encontraria em nós alguém que estivesse disposto a deixar discussões fúteis e vãs que não vão nos levar a lugar nenhum e dobrar o joelho e orar e buscar a face dele, se colocando na brecha em favor daqueles que estão sofrendo, deixando de lado críticas, julgamentos, posicionamentos e partindo para aquilo que Deus espera de nós como servos dele? Deus procurou entre os seus profetas um que se colocasse na brecha em favor do povo para que o povo não fosse destruído. Ele não encontrou um intercessor. E hoje, será que Deus está encontrando intercessores no nosso meio? Porque o intercessor, ele não é somente para dobrar o joelho e orar. Ele é para dobrar o joelho e orar. Ele é para pedir perdão pelo pecado dele, pelo pecado do povo. Ele é para não fazer julgamento, não exercer juízos, não exercer críticas, sabe? Ele é para estar ali em oração, buscando a Deus em favor das pessoas para que elas não sejam destruídas. E ele está ali, esse é o papel dele. E quando Deus olhou lá em Ezequiel, Deus se desapontou, porque ele não achou um profeta capaz de interceder e orar pelo povo. Será que hoje, quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para as nossas vidas, ele também não está ficando desapontado em nos ver discutindo, em nos ver criticando, em nos ver envolvidos em discussões que não vão nos levar a lugar nenhum, ao invés de estarmos em oração, para que Deus possa nos socorrer, para que Deus possa nos abençoar? Deus está esperando não que nós fiquemos questionando se essa vacina é boa, se aquela é ruim, se esse remédio é bom, se aquele é ruim. Deus está esperando que a igreja dele ore pedindo: faça dar certo, faça ser bom, faça acontecer, cura o povo, livra o povo desse sofrimento, dessa angústia, dessa amargura que o povo está se encontrando. Nas mãos de Deus nós vemos as coisas darem certo o tempo todo. Se nós lermos a Bíblia, se nós estudamos a Bíblia, nós estamos cansados de ver situações que Deus mudou da noite para o dia, de um momento para o outro, porque ele encontrou intercessores, ele encontrou pessoas que com ele oravam, que oravam a ele, pedindo que ele tivesse misericórdia, pedindo que ele socorresse o povo. Eu creio que Deus é poderoso para dar aos cientistas a fórmula correta da vacina que vai livrar o povo desse sofrimento. Mas ao invés disso, a igreja está discutindo se o tempo é hábil ou se o tempo não é hábil. O nosso Deus é Senhor do tempo. O nosso Deus é Senhor da inteligência. O nosso Deus é Senhor da ciência, da tecnologia. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio que Deus vai dar uma vacina em tempo recorde à humanidade, para socorrer a humanidade, porque Deus não tem prazer de ver o que está acontecendo com a humanidade. Deus é misericordioso e bom. Eu creio, por isso é que eu me recuso a ficar discutindo se tem tempo ou se não tem tempo. Eu não quero saber quanto tempo tem, eu não quero saber quanto tempo levará. Eu quero é que Deus entre com providência, eu quero é que Deus entre com socorro. Esse é o meu papel de cristão, esse é o meu papel de evangélico, é clamar pelo povo, porque é muito triste para um pastor ver o seu rebanho adoecendo, todo dia um novo caso, todo dia uma nova família, todo dia um novo medo, uma nova insegurança, uma nova certeza. E a gente não pode sequer ir na casa da ovelha, colocar a mão na cabeça dela e fazer uma oração por ela. Isso é extremamente triste para um coração de um pastor. Então eu peço a Deus, como salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eu peço a Deus: envia sabedoria
imediata, instantânea, que vença todos os limites, inclusive o tempo. Não me interessa se teve vacina que demorou 100 anos, não me interessa se tem vacina que até hoje não saiu. Vamos orar por essas também, mas vamos orar por essa que nós precisamos agora. Esse é o nosso papel como servos de Deus. Esse é o nosso papel como evangélicos, como pessoas que têm fé em Deus. Não interessa se vem da China, se vem da Rússia, se vem do Brasil, se vem da Malásia, não interessa se vem de onde venha, mas que venha dada por Deus, porque a palavra de Deus diz assim: nada vem para o homem se do céu não lhe for dado. Tudo que nós temos, a comida que nós temos, a roupa que nós vestimos, a casa onde nós moramos, tudo nos vem dado por Deus. E hoje nós vemos uma igreja discutindo, dividida, não acreditando que Deus é capaz de dar uma vacina para salvar a humanidade. É desapontador, é desolador ver a igreja do Senhor Jesus Cristo acostumada a milagres, acostumada a ver o impossível se transformar em possível, ficar discutindo ao invés de fazer o papel dela, dobrar o joelho dela, se colocar na brecha e clamar a Deus, dizendo: Deus, eu jogo fora minhas posições, eu jogo fora minhas críticas, eu jogo fora meus questionamentos e agora eu vou orar e clamar ao Senhor pela fé. Envia o socorro que vem do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus inclina o coração do rei, que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele o inclina para onde ele quiser. O coração dos cientistas estão nas mãos de Deus e ele inclina o coração deles para onde ele quiser. Se nós duvidarmos do poder de Deus na vida desses homens, Deus pode inclinar o coração deles para um lado que eles não acertem nessa vacina. Mas se nós acreditarmos que o coração desses homens está nas mãos de Deus e que de Deus é que virá o nosso socorro, Deus pode inclinar o coração desses homens para os atos certos, para os procedimentos certos e dar a vacina de um dia para o outro, como ele já fez em inúmeras situações para nos socorrer e para nos resgatar. Seja vacina, seja comprimido, seja xarope, seja chá de boldo, que Deus pode falar assim: toma um chá de boldo, que a partir de agora eu vou abençoar o boldo e o boldo vai curar você do Covid. Deus é poderoso para fazer milagres, Deus é poderoso para mudar situações, e nós, ao invés de nos colocarmos na brecha, estamos discutindo o sexo dos anjos, estamos caçando pelo em ovo, ao invés de estarmos de joelho dobrado. Em Ezequiel, Deus procurou e não encontrou um profeta. Se diziam profetas, se diziam melhores do que os outros, se diziam representantes de Deus, mas quando Deus precisou de um, ele não achou um. E a igreja de hoje está parecendo a mesma coisa. Se diz igreja, é o povo que vai morar no céu, é o povo santo, é a geração santa, é o povo do mover de Deus, é o povo do poder pentecostal, é o povo que fala em línguas, é o povo que fala em mistérios, que profetiza, mas não crê que Deus é poderoso para mudar essa situação de hoje para amanhã, seja através, como eu disse, de uma vacina ou até mesmo de um chá de boldo, porque Deus tem poder para dizer assim: a partir de agora, isso aqui vai curar esse povo, e essa cura virá para nós em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar. Que Deus não se desaponte conosco, com essa geração tão cheia de talentos, tão poderosa em pregar a respeito de si mesma, em promover a si mesma, sabe? Que ele não se desaponte outra vez, não encontrando ninguém que se coloque na brecha. Por isso eu quero te convidar, coloque-se na brecha, ore, jogue tudo fora, largue tudo por um tempo, e ore a Deus e peça: Senhor, envia o socorro, seja em forma de uma vacina, de um comprimido, de um xarope, de um chá de folha de boldo, de qualquer folha de acerola, folha de abacate, folha de mamona, qualquer folha que ele quiser usar, mas que ele envie o socorro, porque a questão não é de onde vem, a questão é como vem, porque vem de Deus, é Deus quem manda isso, Deus é quem faz
as coisas acontecerem. A ciência está debaixo do poder do nome de Jesus Cristo. E se nós crermos, Deus nos abençoará com a cura num tempo muito menor ainda do que nós estamos imaginando. Então que Deus te abençoe, que você pense, reflita. É tempo de abandonar posturas humanas, posições humanas, é tempo de abandonar orgulho humano, é tempo de clamar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E não tem tempo para isso. Deus só espera posicionamento do povo dele para ele sarar a terra. Deus não fala, depois de 10 anos, depois de 100 anos, depois de 200 anos, eu vou sarar a terra. Deus diz, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, clamar pelo meu nome, eu saro a terra. É tempo de clamar a Deus, se arrepender dos caminhos, se arrepender